Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o secretário de Justiça do maior município do Brasil e o terceiro orçamento do Brasil. E nós só perdemos para a União e para o Estado de São Paulo. Acho que é maior do que de Minas Gerais, né, Sim. hoje. Sim. E como eu faço em todo o programa, eu sempre ofereço um livro. Aqui é uma breve introdução ao direito. Eu resolvi fazer uns 2 ou 3 anos atrás um livro, essa é a segunda edição, introduzindo ao direito, por mim, você que foi da ordem, é colega nosso, brilhante colega, para que compreendam o que é o direito, a partir do homem, da sociedade, da lei, como é que surge. Eu ofereço. Muito obrigado. E aquilo Muito que, na obrigado. verdade, eu e o Saulo Ramos brincávamos, de que no dia que nós nos formássemos, que nós saímos para o interior, dando palestras, ele conta no livro Código da Vida, entende, que nós teríamos a advocacia com o bico para sustentar o poeta. Então aqui uma antologia poética minha, editada pelo Carlos Nejar, Muito gentil, que tem uma professor. coleção. Obrigado. Temos Obrigado. alguns poemas para a Obrigado. sua biblioteca. Obrigado. Muito gentil. Dando continuidade ao nosso programa, você ia falar um pouco sobre a novidade das doações, de colaboração da sociedade para determinados projetos da prefeitura. Eu gostaria que o nosso telespectador compreendesse como é que isso funciona. Bom, veja, a administração pública, em especial do ponto de vista financeiro, ela atende os requisitos básicos na área de saúde, educação, transporte, né, e algum investimento na área social. Ela, por óbvio, até pelo modelo que foi criado no Brasil, ela se apresenta com dificuldades para inovar, para construir, né, ou para implementar novas soluções de administração pública, em especial que envolva a construção de equipamentos públicos para e em favor do cidadão. Diante desse problema, o prefeito, que por óbvio tem a origem no mundo privado, ele, ao se deparar com essa dificuldade, ou seja, a escassez de recursos, por exemplo, no caso da saúde, né, ele foi comunicado já no início de fevereiro que possivelmente algumas pessoas viriam a óbito, tendo em vista que nós não teríamos remédio para fornecer a todos os cidadãos que utilizam a rede de saúde do município. Então, diante deste problema, ele convoca os principais laboratórios do país, alguns deles sediados na capital, e estimula esses laboratórios para que participem através de doações para a entrega de remédios aos munícipes e aos usuários da rede de saúde. Inaugura-se, então, a chamada empresa cidadã, né? E o prefeito estimulando que essas empresas, que sempre oferiram lucros, por óbvio, fornecendo serviços também aos municípios, ao município de São Paulo e aos munícipes de São Paulo, elas devessem retornar este tipo de auxílio, esse tipo de gratidão, através das doações. E o problema é que, naquele momento em que o prefeito convocava as empresas a participarem em parceria, através de doações, à administração pública, nós vivíamos e vivemos ainda um período de absoluta crítica entre a administração pública e a iniciativa privada, tendo em vista os escândalos, né, que tomou conta do país nos últimos anos. Lava Jato, Mensalão, se discute muito qual é o interesse da administração pública em receber as empresas ou em contratar com essas empresas. Então, essa relação ela é vista pela sociedade de forma promíscua, ou seja, como se sempre uma contrapartida. estivéssemos numa ilegalidade. E o prefeito foi muito questionado no primeiro momento. O que pretende o prefeito, que organiza as maiores lideranças empresariais do país, convocando essas empresas a participarem da administração pública? Essas empresas serão beneficiadas com direcionamento em procedimento licitatório? Essas empresas elas terão vantagens em relação a outros? Gerou-se, de forma compreendida, uma desconfiança nessa relação. E nós atribuímos, professor, como primeiro critério
para que a sociedade pudesse acompanhar a transparência. Ou seja, nós convocamos os órgãos de controle externos, Ministério Público, controladorias, imprensa, Tribunal de Justiça, tribunais de contas, né? E convocamos essas pessoas para que, em conjunto com os órgãos de controle interno da Prefeitura, Controladoria Geral, Procuradoria Geral do Município, Ouvidoria e os nossos sistemas de controle internos, para que juntos acompanhássemos essa relação sadia que foi inaugurada pelo prefeito João Dória. Por quê? Nós não temos um diploma legal que discipline esse tipo de conduta. E nós adotamos, repito, como princípio básico a transparência. E escrevemos, então, 2 formatos de doações. Primeiro, é aquele em que qualquer cidadão, qualquer empresa, pouco importa a natureza deste doador, ele procura a prefeitura e oferece a doação de um bem ou de um serviço. Essa doação, sem qualquer contrapartida, ela exige da prefeitura que a prefeitura publique num prazo de até 30 dias o recebimento deste bem ou deste serviço, discriminando todo o serviço ou o bem e lançando um valor estimado, publicando no Diário Oficial. E uma segunda forma, que é a doação com contrapartida. Qual contrapartida? A única contrapartida autorizada pela prefeitura é a possibilidade de exploração comercial daquela doação no material institucional publicitário da empresa. Ou seja, a empresa poderá imprimir em seu material, poderá contratar canais de comunicação, que é uma empresa cidadã e que realizou a doação. Não existe outra forma de contrapartida. Então, este segundo formato, nós adotamos o chamamento. Qualquer empresa que queira realizar a doação de um serviço e queira o selo da Prefeitura de São Paulo sobre aquele serviço, ela poderá se dirigir à Prefeitura, oferecer o bem ou o serviço. Como contrapartida, poderá utilizar no seu material publicitário. Para isso, nós organizamos um chamamento público, que, em resumo, segue o seguinte roteiro. Empresa A nos procurou, ofereceu a doação de um bem cujo valor equivale a X. Outras empresas do setor, caso queiram, procurem a prefeitura no prazo de 72 horas para que realizem também a doação. Fato é que nós não tivemos nenhuma concorrência até agora para as doações. Mas o que garante transparência. Claro. E completamos agora, nesse mês de agosto, 800 milhões de reais de bens e serviços que foram doados, capitaneados pelo prefeito João Dória. Por óbvio que com seu prestígio viabilizou tudo isso. Não, ele tem essa vantagem. Primeiro, em relação às empresas, o LIDE que ele fundou congrega, digamos, a grandes expressões dos empresários nacionais. Por outro lado, é um não político, que agora está... nós fizemos um programa na Turminha do Poder, há uns 2 anos atrás, em que ainda ele não era candidato, nós visualizamos a possibilidade de vir a ser candidato, e ele mostrava a importância de nós mudarmos um pouco a mentalidade do Brasil. O empresário brasileiro não é necessariamente um cidadão pendurado no governo e que depende de contrapartidas dos políticos para continuar como empresário. A impressão que a vantagem da Lava Jato, do Mensalão, do Petrolão, é que isto passou a ser uma marca. Embora o Ministério Público, na minha opinião, tenha exagerado, e estamos, Marcos da Costa e eu, lançando um livro com 31 dos principais juristas, principalmente na área penal, Toron, Antônio Cláudio Maria de Oliveira, Odotti, etc., o Flávio Durso, com o título Advocacia, o Direito de Defesa e a Cidadania. Muito bom. Então, deverá sair ainda nesse mês de setembro. Mas, na prática, apesar dos abusos, dos excessos que nós condenamos no livro, a ideia de que precisa se moralizar o poder público é fundamental. Sim. E tenho a impressão que essa seja a grande mensagem do prefeito Dória, independente da sua capacidade de administração. A própria equipe do Dória é uma equipe de elevadíssimo nível.
todos eles dispostos, como é o seu caso, a dar o sangue para poder fazer dessa cidade uma cidade melhor, mas a grande mensagem é um homem que vem sem mácula nenhuma do passado político. Então abre efetivamente uma grande perspectiva. Nós estamos no fim do programa, se você quiser ter mais algumas considerações nesse último minuto, é com prazer que ouviremos. Quero agradecer a oportunidade, parabenizá-lo pela biografia, pela história, pela contribuição, pelo caráter. Vossa Excelência é um homem que desperta fãs por todo o Brasil, não só na área jurídica, mas por todos os segmentos. O prefeito João Dória tem o senhor, e nós todos temos da advocacia, no mais alto nível. E nós o seguimos o seu exemplo. Justamente para que tenhamos a possibilidade de criarmos, recriarmos, refundarmos um país melhor. Exato. E eu não vejo um outro caminho, uma outra ferramenta, professor, senão a transparência, para que hoje a cidadania possa acompanhar todos os atos do gestor público. Transparência, que é o chamado compliance, certamente orientará toda a gestão pública do país para o futuro próximo. Meu caro e mestre Pomini, só posso lhe agradecer o programa. Os telespectadores puderam perceber os desafios e o brilhantismo de quem hoje exerce a Secretaria de Justiça da Prefeitura de São Paulo, cuja população, a cidade de São Paulo, é melhor do que, e é maior, melhor dizendo, do que a população do país que descobriu o Brasil e deu origem a essa nação continental. Mestre Pomini, muito obrigado pela sua presença. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.